Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Reverendas irmãs, meus amados irmãos, já iniciamos o tempo da Quaresma. Hoje já estamos celebrando o primeiro domingo da Quaresma. A Quaresma que é um tempo de retiro, um tempo de penitência, um tempo de oração, um tempo de nós nos prepararmos para a Páscoa do Senhor, prepararmos-nos com um bom exame de consciência, fazermos uma boa confissão neste tempo. Um tempo, como nós escutamos na Epístola de São Paulo no dia de hoje, um tempo de graças de Deus, de muitas graças que Deus quer nos conceder, especialmente neste tempo quaresmal. E São Paulo vai nos dizer: não recebais em vão a graça de Deus. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós rejeitamos a graça de nosso Senhor, nós fechamos o coração para as boas inspirações que Deus coloca na nossa consciência, nós fechamos o nosso coração quando Deus nos pede mudança de vida. Deus que muitas vezes vai pedir para cada um de nós deixarmos determinado pecado, determinado vício, nós frequentarmos mais os sacramentos, frequentarmos mais a Santa Missa, rezarmos mais, e nós muitas vezes deixamos para depois. Queremos sim nos converter, queremos sim entrar no céu, mas nós queremos aproveitar a oportunidade, talvez que nós achamos, já estou no pecado, deixa eu desfrutar mais um pouco. Não recebais em vão, meus amados irmãos, a graça de Deus. Um tempo de graças e um tempo, como diz São Leão Magno, que nós seremos muito tentados, porque o demônio tem inveja desta sorte nossa de podermos nos santificar. E por isso nosso Senhor vai ser tentado para nos dar o exemplo de como vencermos a tentação. Nosso Senhor, como diz o Evangelho, é levado pelo Espírito de Deus para o deserto, para ser tentado. E Santo Ambrósio vai dizer: convinha que Jesus fosse tentado, para que com a sua obediência e com a sua vitória ele reparasse a desobediência e a derrota do primeiro Adão. Convinha que Jesus fosse tentado para ser modelo para cada um de nós, ser exemplo de como vencer a tentação. E como nosso Senhor nos ensina, meus amados irmãos, nós nunca darmos conversa para o demônio. Se vem talvez o mau pensamento, o demônio nos aconselhando a fazer algo, rejeitemos logo essa tentação. Nunca dialogarmos com a tentação, dialogarmos com o demônio. Se nós dialogarmos, cedo ou tarde iremos cair no pecado, iremos ofender a nosso Senhor. A primeira tentação, meus amados irmãos, de Jesus, depois de passado 40 dias e 40 noites em jejum, nosso Senhor com certeza estava com fome. Como diz o Evangelho, Jesus teve fome. E o demônio vai aproveitar-se disto para tentá-lo na carne, tentá-lo nos sentidos. Vai dizer: se és o Filho de Deus, converta essas pedras em pães. E Jesus vai responder: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim, meus amados irmãos, nós aprendemos o primeiro conselho de nosso Senhor. Quantas vezes também nós somos tentados nos sentidos. O demônio é muito astuto, esperto, ele espera a oportunidade para dar o seu bote. Ele viu que Jesus tinha fome e tentou com relação à fome. Ele vê a nossa má inclinação. Qual é a nossa má inclinação? Espera a oportunidade para aconselhar-nos a cometer o pecado, colocando na nossa consciência: vai, comete este pecado. Claro, não fala cometa este pecado, mas nos mostra como algo que nós seremos felizes. E nós muitas vezes caímos nas ciladas do demônio, nas tentações, porque nós começamos a dialogar, talvez como os nossos primeiros pais, no paraíso. Eles viam
aquela fruta que era frondosa, aos seus olhos parecia que talvez tinha um bom sabor, começam a dialogar com a serpente, com o demônio ali representado na serpente, e eles caem. Quando nós começamos, meus amados irmãos, a dialogar, nós iremos cair no pecado. Cortemos logo, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Colocamos sempre como essencial, como prioridade na nossa vida, os bens espirituais, a nossa fé, a nossa religião, a nossa proximidade com Deus, a busca das coisas de Deus. Coloquemos sempre isso como primordial, as coisas do nosso corpo, das necessidades corporais. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo, diz também nosso Senhor num dos evangelhos. A segunda tentação, meus amados irmãos, Jesus é levado ao pináculo do templo e é sugerido pelo demônio: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele cita o Salmo 90, o Senhor, o Deus, enviará os seus anjos para que não machuques, não tropeces em nenhuma pedra. E nosso Senhor vai responder: não tentarás o Senhor teu Deus. Nosso Senhor, meus amados irmãos, nunca busca aplausos das pessoas, das multidões. Olhemos na Sagrada Escritura a multiplicação dos pães. Nosso Senhor se compadece daquele povo, multiplica os pães, sacia a fome daquele povo. E o povo, querendo torná-lo rei, ele imediatamente se retira da multidão, mostrando para nós que não queria os aplausos, não queria este tipo de reinado. Nosso Senhor, meus amados irmãos, quer reinar no nosso coração, quer a nossa intimidade, Ele quer o indivíduo. Cada um de nós é importante para Deus, e Deus olha para isso, meus amados irmãos, quer a nossa conversão, que é a nossa santificação, que nós possamos, meus amados irmãos, vencermos também estas vezes que somos sugeridos pelo demônio para sermos aplaudidos pelas pessoas. Quantas vezes nós queremos nos achar melhores do que os outros, nós temos este orgulho, ou fazemos algo e queremos mostrar que fizemos algo, ou fazemos uma determinada penitência e nós talvez falamos com o nosso próximo qual penitência que nós estamos fazendo, para nós sermos reconhecidos pelas pessoas. Lembremos já de algum das frases de nosso Senhor: já receberam a sua recompensa, que a sua mão direita não saiba a que sua esquerda fez. Que nós possamos fazer em segredo, para que Deus, que vê o segredo, possa nos recompensar. Que sempre seja assim, meus amados irmãos, a nossa penitência, a nossa boa ação, a nossa caridade, não fazemos para nos mostrar para as outras pessoas, mas por nosso Senhor e para sermos recompensados por Ele. Vençamos este orgulho com a nossa humildade. E quantas vezes nós não reconhecemos isto, Deus vai fazer com que nós reconhecemos. Ele vai fazer com que nós caiamos no pecado, permite assim que nós pequemos, entremos no fundo do poço e reconhecemos: eu sou um nada sem a graça de Deus. Olha, a que estado eu posso cair sem o auxílio de Deus? Eu preciso de Deus na minha vida. E assim, meus amados irmãos, que Deus faz com que nós reconhecemos a nossa limitação, a nossa dependência dEle. A terceira tentação, meus amados irmãos, de Jesus: o demônio leva Jesus para um monte muito alto, mostra as cidades e diz: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E Jesus vai responder para o demônio: retira-te, Satanás, porque só a Deus adorarás e só a Ele servirás. E assim, meus amados irmãos, quantas vezes nós também somos sugeridos pelo demônio em determinado pecado como fosse a felicidade para nós. Tudo isto te darei. O demônio promete muitas coisas para nós, promete felicidade.
mas Ele não pode nos conceder isto, porque, como também sabemos, o demônio é o pai da mentira. Ele nunca pode nos conceder nada, a felicidade está em Deus. Deus sim pode nos conceder algo. Muitas vezes estamos no pecado, esperando talvez sermos felizes, ou buscando felicidades, e quanto mais nós pecamos, mais nós queremos, mais prazeres, mais riqueza, mais poder, mais glória, e nunca saciamos o nosso coração. Vai se tornando cada vez mais vazio o nosso coração, e precisamos preencher com Deus. É Deus que vai nos dar essa felicidade, é em Deus que vamos achar essa felicidade, e uma felicidade plena vamos encontrar quando entrarmos no céu. Por isso nosso Senhor, meus amados irmãos, com estas tentações, Ele ensina-nos a como vencer. Nunca dialogue com a tentação, com o demônio. A tentação era necessária para nós, meus amados irmãos, é necessário para nós. Deus permite para que nós mereçamos o céu. O céu é um prêmio e nós precisamos merecer. Senão seria muito fácil nós entrarmos no céu, mas precisa ter a nossa disponibilidade de escolher Deus. Eu tenho as duas opções, mas a minha natureza talvez se inclina para o pecado, mas eu escolho Deus. Deus quer isso, meus amados irmãos. Deus respeita a nossa liberdade e espera de nós que nós o escolhamos, que nós mereçamos o céu. O céu foi preparado para nós, mas compete a nós o escolhermos para nós chegarmos lá um dia. Deus permite a tentação, meus amados irmãos, para que nós sempre recorramos a Ele. Olhemos numa passagem também da Escritura, os discípulos que estavam em alto mar na sua barca, e começou uma grande tempestade, e eles, atemorizados, pensando que iriam morrer, eles gritam: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Assim, meus amados irmãos, com a tentação que venha na nossa vida, nós devemos também ter essa disponibilidade. Deve surgir do nosso coração esse grito de recorrer a nosso Senhor, esta confiança em sua palavra, no seu poder. Senhor, salvai-nos, porque perecemos. O perigo que nós nos encontramos neste mundo, recorramos sempre a nosso Senhor. Senhor, salvai-nos, porque perecemos. A tentação, meus amados irmãos, que também Jesus permite na nossa vida, é para que nós progridamos a nossa vida espiritual. Muitas vezes nós nos estacionamos a nossa vida espiritual, nos contentamos com aquilo que nós já fazemos, com a frequência talvez de todas as santas missas aos domingos. Eu cumpro corretamente os mandamentos, mas para mim isto basta, não faço nada a mais. E a tentação vem nos mostrar: eu preciso fazer algo a mais para vencer esta tentação, preciso procurar mais a Deus para sair deste estado. E é isso que nós precisamos, meus amados irmãos. Por isso, Deus permite a tentação na nossa vida, para que nós nunca nos estacionemos do modo que nós estamos realizando cada ação nossa neste mundo, que nós possamos fazer mais por Ele. E que nós, meus amados irmãos, possamos ver as escolhas que nós estamos fazendo. Olhemos para a nossa vida. Se é um tempo de nós nos examinarmos, olhemos para as nossas escolhas. Se vemos que talvez não nos contentamos com a vida que nós estamos levando, olhemos para trás. Quais são as escolhas que eu tive para chegar a este estado de não me contentar com a vida que eu levo? E vendo assim, procuremos mudar essas escolhas daqui em diante. Procuremos escolher sempre a nosso Senhor. Por mais que às vezes seja penoso para nós alguma escolha que nós fazemos, ou aceitar a vontade de Deus, escolhemos sempre a Deus, porque sabemos, escolhendo a Deus, eu estou chegando à verdadeira felicidade, eu vou crescer na minha santificação, eu vou alcançar o céu. Que nós, meus amados irmãos, então, possamos aproveitar bem este tempo, um tempo de oração, um tempo de penitência e mortificação,
um tempo de exame de consciência, um tempo de mudança de vida. Aproveitemos este tempo para examinarmos bem a nossa consciência, mudarmos de vida se estamos longe de Deus, procurar um sacramento da confissão, fazermos uma boa confissão. Se nós frequentamos estes dois sacramentos da confissão e da comunhão, nós alcançaremos a nossa santificação, porque estamos sempre colocando em ordem o nosso interior. Eu peco sim, eu caio pela fraqueza, porque eu sou fraco, mas eu não fico estacionado, eu não fico caído. Eu procuro me levantar logo com uma boa confissão e voltar novamente para a mesa da Sagrada Comunhão, receber a Jesus no meu coração. Assim deve ser a nossa vida, meus amados irmãos. Coloquemos isso como um propósito, principalmente neste tempo, mas para toda a nossa vida. Procuremos neste tempo, à medida da nossa possibilidade. Quantas pessoas fazem a sua quaresma eucarística? Procuram comungar a cada dia nesta quaresma, que nós possamos também fazer isso à medida, claro, da nossa possibilidade, ou comungamos o mais que pudermos neste tempo, as missas que pudermos assistir a mais, rezarmos mais, mortificarmos, fazer alguma penitência ainda nós não estamos fazendo, para nós podermos chegar no dia de Páscoa realmente renovados. É isso que desse tempo da quaresma quer para nós, um tempo de conversão. Conversão quer dizer isso, eu voltar-me para nosso Senhor. E que eu possa, meus amados irmãos, então, com essa busca da minha santificação, da fuga do pecado, eu possa alcançar o céu, eu possa ressuscitar com Cristo. E realmente, neste dia de Páscoa, estar realmente feliz com nosso Senhor, porque eu dei morte no tempo da quaresma, a minha carne, as tentações, a vida que eu levava e os meus vícios e pecados que eu carregava. Eu dei morte a tudo isso para viver uma vida nova com Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.